amigo, graça e paz. Quando nós vamos ao livro de Gênesis, nós passamos no capítulo 5 do livro de Gênesis. Quando nós passamos no capítulo 5 do livro de Gênesis, nós vamos ver a genealogia. Genealogia significa o estudo que tem como objetivo estabelecer a origem do indivíduo ou de uma família, né? Ou seja, a ramificação de um indivíduo, a ramificação de uma família. Tem um cunho de estudo histórico para que se saiba a origem de algo ou de alguma coisa ou da humanidade. Aqui na questão do capítulo 5 de Gênesis, fala da origem do homem, da humanidade, e de certa forma fala também da origem de Deus e da origem de Cristo. Então, quando nós passamos no capítulo 5 de Gênesis, nós nos deparamos com a genealogia. E quando nós falamos ainda do capítulo 5, nós vamos ver algumas observações, muito importantes no capítulo 5. Por exemplo, nós vamos ver que existe uma ratificação acerca da origem da criação. O texto ele fala que, com certeza, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, novamente fica ratificado que a origem do homem, o feito de Deus para com o homem, é que o homem foi feito sua imagem e a sua semelhança. Nós já falamos sobre isso. Semelhança fala de sombra, ou seja, lá no Jardim do Éden, a soberania estava sobre os ombros do homem. Acima do homem, só Deus. Ou seja, toda a autoridade ali dentro do Jardim do Éden foi dada ao homem, antes do homem pecar. Depois que o homem pecou, ele perdeu a glória de Deus. Ou seja, ele perdeu todos aqueles atributos que Deus tinha dado ao homem. Nós vamos ver também que a segunda observação é que ali também se ratifica que o ser humano foi criado macho e fêmea, ou seja, homem e mulher. E é muito importante nós entendermos isso, principalmente nos dias atuais, porque existe muitas inverdades acerca do fator homem e mulher. Mas ali no capítulo 5 existe uma ratificação que Deus criou o ser humano como homem e mulher. E nós vamos ver ali que foram 10 personagens, 10 pessoas que se destacaram na genealogia, ou seja, nós vamos ver de Adão até Noé. 10 fala de transição, ou seja, desde o início do pecado, quando começou ali, quando Adão pecou, e se encerrando ali em Noé, quando Deus de uma forma mais nítida, né, começa a intervir na humanidade de forma de trazer um alívio, né? Por isso que o nome Noé significa alívio, de trazer um conforto, porque o pecado ele gerou um caos para a humanidade. Então nós vamos ver que em Adão começa o pecado e ali Noé, Deus começa a agir em favor da humanidade. Nós vamos ver também fazer essa observação, que o único que não experimentou a morte. A Bíblia diz que Enoque foi o único que não experimentou a morte. Enoque foi o sétimo. Desses 10 personagens, Enoque foi o sétimo. E a Bíblia diz que ele tinha uma relação tão íntima com Deus, que ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Então, o único ali que não experimentou a morte por andar com Deus, por ter uma intimidade com Deus, foi Enoque. Nós vamos ver também, vou fazer essa observação, que nesse quadro, ali imperava a morte. Apesar da humanidade, apesar dos homens, apesar das pessoas que ali existiam viver longo tempo, ou seja, a nível de um deles chegar a 969 anos, que foi o caso de Matusalém, mas eles desciam ao sepultura, eles morriam. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então nós vamos ver, por causa do pecado, o império da morte. Apesar do homem viver muito tempo, mas mesmo assim eles experimentaram a morte. E nós vamos ver que o 10º foi Noé, a qual eu acabei de falar, que Noé foi a intervenção de Deus. Noé significa alívio, conforto, é Deus trazendo uma esperança para aquele povo, para aquela nação, para aquela humanidade, que Deus interferiria e traria algo de novo, algo de esperançoso para a humanidade daquele tempo. Amém? E quando nós continuamos a falar do capítulo 5, nós vamos ver os 10 personagens. E todos os 10 personagens têm um fator muito importante para cada época. Por exemplo, nós vamos falar de Adão. Adão significa terra vermelha ou ser humano, né? O nome Adão significa terra vermelha ou barro e fala do ser humano. Nós vamos ver que o segundo personagem é o Sete, é o primeiro da linhagem de Abel, e nós vamos ver que o seu nome Sete significa aquele que foi concedido, né? Para substituir um homem justo, veio Sete, que foi
recebido com muito louvor, com muito agradecimento, porque ele é o primeiro da linhagem do homem justo. Depois nós vamos ver Enos, que significa homem mortal, né? Por causa do império da morte, nós vamos ver que o homem desce à sepultura, e Enos vem falar sobre o homem mortal. E nós vamos ver que depois de Enos vem o Cainã. Cainã significa aquele que adquire ou aquele que possui. Logo depois de Cainã vem Malael. Malael significa o abençoado. E nós vamos ver que o sexto é o Jered. Jered significa aquele que desce. E o sétimo é Enoque. Enoque significa aquele que é consagrado, aquele que é dedicado. O oitavo é Lameque, Matusalém. Matusalém significa morte que traz juízo. E nós vamos ver que logo depois vem Lameque, aquele que fica abaixo. E também o décimo é Noé, alívio e consolo. Então nós vamos ver que existe uma transição, existe um princípio, existem algumas bases que tem que ser observada. Tudo isso para comprovar o domínio de Deus diante de tudo, de todos, diante do tempo, e que todos os princípios possam ser observados, que tudo aquilo que Deus ele tem nos ensinado nós possamos compreender de uma forma que sabemos que isso vai trazer benefícios para a nossa vida espiritual e para a nossa vida física, sabendo que todas as coisas cooperam e é só vitória. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth